Poderoso Jesus. Paz seja com todos. Amém. Eu quero, primeiramente, perdão, né? Eu saí de Guarulhos 5h20, se não me engano. E aí, o trem hoje estava meio complicado. Eu sei que eu estou em casa. Eu sei que eu falei, o Glauco ligando para mim, eu falei assim, eu não vou. Nem que eu chego na hora de comer. Eu chego, né? Queridos, é um prazer estar aqui. É uma alegria, é uma honra. E eu quero compartilhar com vocês, bem rápido, breve, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E está em Gênesis, capítulo 41. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus. Gênesis 41. Grande Deus, tu és soberano, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Grande é o Senhor, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. É uma alegria rever vocês, é uma alegria estar nessa noite com vocês. Rever o pastor Paulo, a pastora Socorro. É uma honra. E eu estava agora há pouco com a Vosti, que ela esteve lá conosco e ela mandou um abraço para vocês. Estou vendo um homem feio, de óculos ali atrás. Márcio. Grande amigo. Muitas pessoas aqui, muita saudade de vocês. Às vezes eu penso em voltar para cá. Vem. Aberto. Poderoso Jesus. Vontade não falta. Mas é Deus. Deus Tu és santo, é Deus. tu és maravilhoso. Gênesis 41, verso 37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o Faraó perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Gênesis 41, verso 42. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Mandou vestir o linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os harões iam gritando: abra um caminho! E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Pode se sentar em nome de Jesus. Uma certa vez eu ouvi uma frase do pensador e me chamou a atenção, que embora ele era incrédulo, mas me chamou a atenção, que ele falava uma verdade. E a verdade que ele falou, a frase que ele disse é: Deus quer, o homem sonha e a obra acontece. Quando Deus quer, o homem sonha e aí a obra começa a acontecer. O apóstolo Paulo ensinou que em Filipenses 2,13, que porque Deus é quem efetua em vocês, em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E quando nós falamos essa palavra querer,
poderíamos dizer o seguinte, porque Deus é quem efetua em nós tanto o sonho como o realizar, Poderoso Jesus. segundo a sua boa vontade. Isso significa que Deus semeia sonhos em nossos corações e no seu tempo Ele faz concretizar. Glória a Deus, aleluia. No entanto, o que me chama a atenção é que a história de José, nós gostamos muito dessa história quando chega nesse capítulo que acabamos de ler, quando ele é coroado de fato a governador, a príncipe. Mas esquecemos das etapas pelas quais ele percorreu e que se tornou uma parábola para nossas vidas. Que se tornou um ensinamento para nossas vidas. E a primeira questão que me chama a atenção é necessário 5 pontos, 5 critérios para fazer com que os sonhos de Deus se tornem realidade em nossos corações, em nossas vidas, no nosso cotidiano. A primeira coisa é deixar Deus virar a sua vida do avesso. Diga comigo. Deixar Deus virar a minha vida do avesso. Veja só, José era um garoto paparicado, querido. Mas José era um garoto que teve um sonho, e o sonho atrai inimigos. Ele atraiu inimigos da sua própria casa. Ele atraiu inimigos espirituais, como por exemplo o medo, a desistência. Ele teve alguns ataques, passou por ataques. Imagina só, de repente esse garoto, ele vai falar com os irmãos e da noite por nem uma hora, não deu nem 30 minutos. Ele se torna um escravo. Aquele garoto recebia críticas. Lá vem o tal sonhador. José era um sonhador que viu Deus virar a sua vida do avesso. Primeiro, por causa das circunstâncias pelas quais ele passou. E aí me chama a atenção quando Paulo também passou por situações apertadas, difíceis, e chegou a falar em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem. O grande problema, o grande desafio da igreja contemporânea é deixar que Deus vire a sua vida do avesso. Se você é, você deixa de ser. Se você tem, você deixa de ter. E passa de fato a encarar os desafios da vida como um aprendizado que vem da parte de Deus. O segundo tópico que me chama a atenção é que é necessário matricular-se na universidade de Deus. É necessário não apenas deixar a sua vida virada do avesso. É necessário passar pela história dos profetas, pelo deserto, pelos problemas, pelas adversidades. É necessário sentir-se abandonado. José se sentiu-se abandonado, traído, órfão. Sentiu-se uma mercadoria, vítima do ódio dos seus irmãos, de filho responsável e amado se torna escravo. É interessante notar que na universidade de Deus, quando nós passamos por essa universidade, para que Deus possa virar nossa vida do avesso, acontece algo extraordinário. Acontece o quê? Mudança de caráter. Às vezes as mudanças acontecem e precisam acontecer porque é necessário sairmos da zona de conforto.
Estamos acostumados a tudo. Estamos acostumados a ter tudo de mão beijada. Estamos acostumados a ser rápido. Estamos acostumados a as coisas acontecerem de forma extraordinária. Passar pela universidade de Deus é deixar que o teu sonho entre na zona do esquecimento. Precisamos buscar essa mudança de caráter. Para que quando chegar o momento que Deus fazer com que o teu sonho se torne uma realidade, você não vai se achar, você não vai se gabar, você não vai pensar que é tudo isso porque você é alguma coisa, mas porque você sabe que tudo vem das mãos de Deus. O terceiro tópico que me chama a atenção, eu falei primeiro qual que é? Deixar que Deus viva a sua vida a tua vez. Segundo, matrikular-se na universidade de Deus. Terceiro, os obstáculos não podem impedir o crescimento. José enfrentou as adversidades, mas, diga comigo, mas. É interessante como a história de José, eu fico pasmo a olhar cada letra dessa história. Porque eu não encontro José reclamando, murmurando, eu não encontro José chateado. Primeiro que eu encontro é que ele jamais deixou de lado a sua intimidade com Deus. É interessante que o verdadeiro discípulo de Jesus fala em João, capítulo 15, que o verdadeiro discípulo, ele precisa entender que para que possa ainda continuar dando bom fruto, ele precisa ser limpo. Aleluia. Passar pelo processo de dor, mudança, angústia. José teve motivos para se manter fiel, mas ele foi leal, fiel. Ele teve motivos para ser descrente, mas ele se manteve firme, crente. Tem uma frase que me chama a atenção. Essa frase Deus me colocou no meu coração, era quando eu estava passando por um momento mais difícil. Mais difícil não, eu já passei por situações piores depois dessas. Não existe ser humano aprovado se não houver tempo de angústia. O aluno, quando ele vai para a universidade, ele tem medo de fazer prova, não tem? O professor fica olhando, é hoje. Eu tive alunos que teve a cara de pau chegar para mim e falar assim: professor, manda para minhas respostas. Aluno de teologia. Aí eu falei para ele: tudo bem, pessoal, a gente vai conversar pessoalmente. Ele chegou todo empolgado. Vamos me dar a resposta mesmo. Eu pensei que ele estava brincando, mas ele não estava brincando, ele estava falando sério. Aí eu falei para ele: querido, você não precisa fazer prova. Não, você está reprovado. Eu te mato. Coisa? Seminarista falar com o professor que vai matar ele? Então você precisa se converter. Eu não sei se você já teve esse atrevimento, chegar no professor e falar assim: professor, dá as respostas. Na prova, o professor fica em silêncio. Há momentos de obstáculos da vida, Deus vai precisar ficar em silêncio. Jesus pegou aquela cruz,
Quando ele foi erguido, ele simplesmente falou: Pai, por que me abandonou? Não foi? Deus falou alguma coisa? Deus abriu a boca? Olha, uma coisa que me chama a atenção é que quem tem intimidade com Deus não reclama. Quem tem intimidade com Deus percebe que Deus está tratando ele naquele momento. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus vem de Deus e acontece no tempo de Deus. Segundo a experiência de José, me chama a atenção que os nossos sonhos muitas das vezes precisam morrer 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Imagina só, José agora é escravo. De repente ele se torna mordomo. E aí deve ter pensado: agora, daqui a pouco eu já chego em uma outra posição. Daqui a pouco eu vou me tornar um prefeito, alguma coisa, eu vou subindo. Mas não, de repente ele se torna prisioneiro. E aí chega um tempo que ele está lá servindo, ajudando e tudo mais, e de repente acontece o quê? Uma oportunidade dele interpretar um sonho. Ele interpreta o sonho. E aí o amigo falou assim: quando eu chegar lá em cima, eu vou lembrar de você. José deve ter ficado empolgado. Ele deve ter ficado: que legal, esse momento vai acabar, que maravilha. E nada foi esquecido. Mas tem uma coisa certa. De certa forma, é importante que aconteça isso. Para que não fique dúvidas que o sonho não veio da parte da sua parte, veio da parte de Deus. E aí, vou notar e vou perceber nessa história que José tinha um sonho, porque Deus havia dado a ele um sonho. No entanto, esse homem, ele entra na universidade de Deus, porque Deus queria não alguém imaturo, mas alguém que tivesse condições, maturidade, para que quando chegasse a hora certa, ele fizesse um excelente trabalho. Quem anda com Deus não reclama, mas continua trabalhando, ainda no esquecimento, ainda no anonimato, ainda que ninguém liga para você, ainda que ninguém se importa com você, você continua trabalhando. E o mais interessante é que José continuava trabalhando, e tudo que José colocava nas mãos prosperava. Os irmãos traíram ele, os amigos próximos se esqueceram dele, enfim, todavia Deus jamais estava longe dele, jamais esqueceu dele. Por quê? Porque tudo o que ele fazia prosperava. Ainda que fosse limpar a porta, prosperava. Ainda que fosse limpar a bateria, prosperava. Nos pequenos serviços, nos pequenos atos, você está sendo preparado para grandes obras que Deus quer fazer na tua vida. Pequenos atos, pequenos trabalhos, é apenas uma etapa para o que Deus quer fazer na tua vida. Queridos, você tem sonhos? Você precisa primeiro fazer com que eles morram, para depois, quando você achar que nunca vai acontecer, Deus vem e tira você da prisão. Jesus era o sonho de milhares que estavam na Palestina e toda aquela região. Jesus era um sonho. De repente, morreu. Os discípulos
voltaram para suas habilidades anteriores. Quando tudo parece que está acabado, é onde entra Deus para entrar com provisão e fazer com que aquilo que está morto quando tudo parecer que está acabado, Ele faz com que os ossos secos tenham vida. Queridos, o quarto ponto, deixa eu finalizar. Tem 5, mas o quarto e o 5 eu vou falar agora. Diga comigo, novos tempos. Novos tempos Requer novos procedimentos. novos procedimentos. Falei errado. Novos tempos requerem novos procedimentos. Requerem novos procedimentos. José estava na zona do esquecimento. Mas, quando você entende que Deus está no comando da sua vida, você continua trabalhando, sem murmurar. E Deus prospera. Sabe o que acontece com José? Abra comigo, Gênesis 41, verso 14. Abra esse verso. Grife esse verso. Todos podem ler junto comigo? Todos podem ler? 1, 2, 3, vamos lá. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Aleluia. Glória a Deus. Quando as portas se abrirem para você, não fala, será? Mas é isso mesmo? Mas por quê? Ah, não sei. José fez diferente. Ele fez aquilo que não estava acostumado. Glória a Jesus. Ele fez aquilo que não estava acostumado. Ele simplesmente foi, vestiu-se, barbeou-se, trocou de roupa. Porque ele estava apresentando diante de uma autoridade. Eu aprendo uma coisa aqui, queridos. José estava preso 2 anos. E o novo tempo iria iniciar a partir daquele momento. Novos tempos requerem novos procedimentos. Às vezes as portas se abrem e você continua com a mesma mentalidade. As portas se abrem e aí você continua reclamando. As portas se abrem, você continua murmurando. As portas se abrem, você fica questionando, duvidando. Quando as portas se abrirem, se veste, se arruma, esquece o que passou, porque agora é um novo tempo. E esse novo tempo Deus vai fazer prosperar. Se arruma. Se você quiser continuar fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, o resultado não vai ser diferente. Eu poderia simplesmente estar babeado, eu poderia estar com barba, sujo, com a roupa descalça, apresentar até Faraó. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: não, é uma nova chance, é um novo tempo, é uma nova oportunidade. Eu vou me posicionar. Só que tem um detalhe. Ele também olhou para os irmãos. E ao olhar para os irmãos, ele teve um novo procedimento. Ele olhou, fez até uma graça, mas aí depois chegou os irmãos dele, falou que ele era José e disse para os irmãos: vocês não são culpados, pelo contrário, o que vocês fizeram foi muito bem, porque eu estou aqui. Transformar traição, transformar infidelidade, transformar perda, transformar esquecimento em bênção. Isso é só para quem tem maturidade.
Querido, José não rompeu com o seu passado. Ele poderia ter dado troco, poderia ter se vingado dos irmãos, poderia ter feito alguma coisa com ele, mas ele não fez isso. Ele serviu os irmãos, ajudou os irmãos. Ele continuou trabalhando. Diga comigo, trabalhe obedecendo. Trabalhando, obedecendo. Invista honrando. Creia agindo. José continuou trabalhando, mesmo como governador, simples, humilde. Continuou obedecendo. Continuou investindo nas pessoas, independente daquilo que ele era. Quando Deus abrir as portas sobre a tua vida, não esqueça de que tudo que aconteceu até agora foram oportunidades para que você chegasse aonde você chegou. José acreditava nas pessoas. Ele chegou a falar para os irmãos: não vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmos. Por quê? Porque foi bênção o que vocês fez para mim. Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse: trabalhe obedecendo. Invista em pessoas. Creia agindo. O que é crer agindo? Crer agindo é, por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim: irmão, você pode me ajudar? Estou precisando de R$100 para pagar uma coisa aqui amanhã e não tenho como. Você pode me ajudar? Aí você chega para ele e fala assim: você tem na sua conta, você pode ajudar? O seu colega, o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão da igreja chega para você e fala para você: ó, eu vou te pagar na quarta-feira. Hoje é sábado, ele está te falando isso hoje. E você tem uma conta para pagar, na quinta-feira vai precisar desse dinheiro. Você simplesmente chega para ele e fala assim: ó, não dá não, eu também tenho meus compromissos. Isso não é crer em Deus. Crer em Deus é quando você fica para ele e fala assim: ó, só tenho isso aqui. Creio que é uma oportunidade para você resolver o seu problema. Mas na quinta-feira eu preciso. Você está falando que quarta-feira você consegue me devolver. Consigo. Stop. Tem gente que fala: eu vou orar, vou orar, vou orar. E aí? Há momentos que não é para orar. Moisés estava saindo do Egito com a tropa de israelitas, murmuradores, reclamando no ouvido dele, e os soldados do faraó também próximos para atacar ele, eles, né? E o mar diante dele. Moisés, o povo questiona Moisés então questiona a Deus: Deus, o que eu faço? O que Deus fala para ele? Por que clamas a mim, não é isso? Por que clamas? Por que clamas? Ou seja, não é para você clamar. Você não precisa clamar. Eu te livrei lá atrás. Eu tirei do Egito. Eu dei escapes. Eu fiz coisas extraordinárias para você. Para de clamar. Age. O sonho de Deus para se tornar uma realidade, para que ele não venha ficar só na zona do esquecimento, é necessário trabalhar sempre obedecendo a Deus, investir sempre nas pessoas que estão ao seu redor e crer agindo, porque tudo que José colocava nas mãos prosperava. José foi traído e abandonado. Enfrentou adversidades longe das pessoas que amavam. Tudo parecia ir na direção oposta do sonho que teve ainda menino. Fica comigo. Até o dia em que percebeu que para viver
os sonhos de Deus, seria preciso estar no centro da vontade de Deus. Faça as suas Oh, Deus. Deixa Deus mirar sua vida do avesso. Matricula-se na Universidade de Deus. Entenda que os obstáculos não são impedimentos para o seu crescimento. Novos tempos requerem novos procedimentos. Trabalhe obedecendo. Invista honrando. Creia agindo. Pai querido, Pai eterno, sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações, de certa forma, muitas das vezes colocamos na gaveta, colocamos, ó Deus, no armário, até mesmo no cofre, as 7 chaves. Muitas das vezes, ó Pai, nós ficamos na zona do esquecimento. Mas nós entendemos nesta noite que tudo isso são apenas etapas para que os teus sonhos não fiquem dúvidas em nossos corações. Sabemos que pessoas e famílias aqui representadas têm sonhos. Eles fizeram 12 dias de clamor. Eles clamaram, oraram. Só que agora, Senhor, nós acabamos de ouvir que não é a hora de clamar, é a hora de agradecer. É a hora de agir, é a hora, Senhor, de mover. É a hora, Senhor, de atuar. É a hora, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Pai, no nome de Jesus Cristo, capacita o teu povo a viver todas as etapas das suas vidas no centro da tua vontade e no poder da tua palavra, Senhor. Eu te peço que cada vida aqui presente, cada família aqui representada, venha desfrutar não apenas dos sonhos, mas que em cada etapa, aquilo que eles vão fazer, aquilo que eles forem realizar, o Senhor venha prosperar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor.